Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente, né? Quem já é inscrito aqui do canal sabe que normalmente eu ensino teorias econômicas ou faço resenhas de livros específicos ou mesmo conto a história de grandes economistas, mas hoje eu vou estar falando 5 livros que mudaram minha vida, então é quase como uma conversa aqui com vocês sobre isso. Inclusive, convido você que está assistindo a fazer a sua lista, né? De 5 livros que mudaram sua vida e justificar, deixar nos comentários que eu com certeza vou ler e vou gostar bastante. Se você não é tão fã assim de livros, você pode deixar 5 filmes, né, que mudaram sua vida. Se você é fã de games, 5 games e justificar. Essa interação ela é muito importante, né? Então eu estou convidando você a fazer isso. Se você quiser compartilhar conosco, eu tenho certeza que vai ser bem enriquecedor, tá? Então, iniciando aqui, né, eu vou explicar um pouquinho sobre os 5 livros que mudaram a minha vida. A primeira obra que eu vou falar um pouco é Menos Estado e Mais Liberdade, o Essencial de Friedrich August von Hayek. Não foi escrito pelo Hayek, sim pelo Donald. E por que ela é uma das obras que mudaram a minha vida? Quando eu estava começando a estudar as ciências econômicas e áreas correlatas, né, eu comprei a obra O Caminho da Servidão. Eu achei que era um livro de economia, não é um livro de política, mas eu comprei porque eu já tinha ouvido falar do Hayek, falavam muito bem dele, então eu comprei essa obra. Quando eu comecei a ler, eu achei ela muito difícil, eu achei a escrita difícil, cansativa, né? E isso muito por uma limitação minha, né? Eu não era tão experiente em leitura quanto eu sou hoje. Então eu meio que dropei, né? Deixei de ler aquela obra. Então passou um tempo, fui lendo outras obras, fui aperfeiçoando e achei na Amazon essa obra, né? O Essencial de Hayek, que se propunha, né, a resumir as principais ideias do Hayek e contar um pouco da história dele, das principais ideias, etc. Eu comprei, quando eu li eu me apaixonei pela obra, li em um dia praticamente, já reli ela algumas vezes, e essa obra me despertou o interesse e eu falei, não, eu vou ler o Hayek e vou entender. Então aí eu li O Caminho da Servidão, li outras obras do Hayek, graças a essa obra aqui. Então essa obra, ela fez com que eu com que eu criasse coragem, né, para ler o autor austríaco. Eu hoje em dia acho que eu li já 7 livros do Hayek e ele é o meu autor favorito, né, o meu economista favorito. Acho que não é o meu autor favorito, mas é o meu economista favorito. E então, inclusive como eu já disse em outro vídeo aqui do canal. Então, por isso que essa obra foi tão importante. Se não tivesse, né, escrito essa obra, provavelmente eu não teria lido tantas obras do Hayek quanto eu li hoje. Então, por isso que ela entra nessa lista das 5 obras que mudaram a minha vida. Outra obra que mudou a minha vida foi a obra O Homem Mais Rico da Babilônia. É uma obra bem tranquila de ler, bem curtinha, e ela ensina, né, diversos princípios de educação financeira de uma forma muito legal, assim, e como tem essa pegada meio histórica da antiga Babilônia, etc., me prendeu muita atenção. Alguns princípios eu já conhecia, né, alguns princípios que estão presentes na obra, mas essa obra me ajudou a reforçar muitos deles e alguns eu aprendi nela. Então, essa obra ela foi fundamental e ela com certeza mudou minha vida. E eu diria que ela está entre os meus 3 livros favoritos. Outra obra que mudou minha vida foi a obra 1984. Inclusive eu tenho uma resenha aqui no canal relativamente longa, né, sobre a obra e ficou muito legal, modéstia à parte a resenha. Eu convido você que está assistindo aí a ver, que já faz um tempo que eu postei, então quem é novo no canal não deve ter visto e eu acho que ficou muito interessante. Essa obra, quem já leu sabe que é muito difícil que ela não tenha um impacto em você, né? Ela é até meio pesada em algum sentido, por exemplo, eu não acho que compense uma criança ler ou um pré-adolescente, mas alguém mais velho com certeza deve ler e inclusive você vê muitas semelhanças, né, dessa obra com diversos regimes autoritários, inclusive alguns regimes atuais, né? Então, eu acho que essa obra aqui, ela é muito boa, eu li na época da pandemia, né, da quarentena, e essa obra foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu com certeza recomendo e ela é, sim, uma das 5 obras que mais me impactou. Outra obra que mudou minha vida e que foi um divisor de águas na minha vida foi a obra Economia Básica do Thomas Sowell. Eu coloquei os 2 volumes porque ela originalmente era um volume só que a editora dividiu em 2, então eu recomendo sempre que a pessoa leia o volume 1 e o volume 2, tá?
Essa obra aqui mudou minha vida porque foi graças a ela que esse canal existe, né? Então ela foi a primeira obra de economia que eu li, e essa capacidade do professor norte-americano, né, de explicar a economia voltada para o senso comum, ou seja, uma economia para leigos, né, foi uma inspiração para a criação desse canal aqui. Então, não estou me comparando, o autor é muito mais inteligente que eu, até ele já estudou muito mais que eu, até pela idade, né, se não me engano, eu acho que ele tem 92 anos, então, mas a gente tem essa missão em comum, eu e ele, né, que é tentar passar a economia para o maior número de pessoas possível. Então essa obra, ela, se não fosse ela, esse canal não existiria. E esse canal é das minhas maiores realizações, pelo menos até o dia de hoje, e com certeza vai ser até o fim da minha vida, porque tem me trazido bons frutos. E o maior fruto que tem me trazido é saber, porque as próprias pessoas comentam, né, como o canal ajudou elas a se interessar por ciências econômicas, né? Então, essa obra aqui do Thomas Sowell com certeza mudou minha vida. Bom, e a obra que mais impactou minha vida foi a obra O Hobbit, do Tolkien. Essa obra foi a que mais impactou minha vida, porque foi graças a ela que eu percebi que eu gostava de ler. Foi onde tudo começou, né? Quando eu era mais novo, eu achava que eu não gostava de ler, até por culpa de alguns professores meus, etc. Mas não, eles meio que diziam, né, que como eu não gostava de ler os livros que eles passavam, significava que eu não gostava de ler. Na verdade, eu apenas não achava eles interessante, né? Então eu comecei a ler alguns livros, também lia muito um jornal chamado Lance, mas foi quando eu tive vontade de conhecer o Hobbit, né, a obra O Hobbit. Eu sempre fui muito fã dos filmes do Senhor dos Anéis, e eu queria saber o que ocorreu antes do Senhor dos Anéis. E na época não existiam os filmes do Hobbit, né? Então eu falei assim, bom, então eu vou ler o livro. Então eu peguei, li o livro e me apaixonei. Eu lia ele, levava para a praia para ler, enfim, devorei o livro, li o livro inteiro. E foi quando eu me apaixonei pela leitura. Então essa obra, O Hobbit, embora seja uma obra de ficção, ela foi sim a obra mais importante para mim. Para mim foi a mais importante, porque sem ela provavelmente eu não estaria lendo tantos livros de economia como eu leio hoje, ou de outros temas, né, como filosofia, ou mesmo outros livros de ficção. Cheguei a ler posteriormente a obra O Senhor dos Anéis, mesmo já tendo visto o filme. Eu quis ler o livro também, porque obviamente o livro é diferente do filme, né, embora a adaptação tenha sido muito boa, né, para o cinema, sempre vai ser no mínimo um pouco diferente. E o Hobbit, o livro é muito melhor que os filmes, né? Então, se não fosse essa obra, provavelmente também não existiria economia para iniciantes, e com certeza o Gabriel seria bem diferente do que ele é hoje, né? Então, a obra O Hobbit fez muita diferença na minha vida. Então, essas foram as 5 obras que mudaram a minha vida. Não se esqueça de deixar nos comentários quais foram as 5 que mudaram a sua vida, e de dar uma olhada na nossa playlist sobre Introdução à Microeconomia, que eu considero ela muito importante. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração você que me assistiu até aqui, e um forte abraço a todos, e Deus abençoe a todos.